oportunidade de discutir isso com a filosofia, né? Que é uma coisa que é bem grata, né? Discutir essa linha de pensamento a partir da filosofia. Então, vou apresentar uma comunicação, né? Mas, na verdade, essa comunicação contém algumas reflexões que eu faço já há anos em função do trabalho que eu realizo como professora, né? Como pesquisadora e também como extensionista, né? No trabalho com grupos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é essa citação do Deleuze. Quando as pessoas seguem Foucault, quando tem paixão por ele, é porque tem algo a fazer com ele, no seu próprio trabalho, na sua existência autônoma. Não é apenas uma questão de compreensão ou de acordo intelectuais, mas de intensidade, de ressonância, de acorde musical. Esse é um pouco o tom, né, com o qual me relaciono com Foucault. Porque no Brasil, a gente trabalha Deleuze, Guattari e Foucault quase como se fosse uma coisa só. Né? A gente trabalha com esses pensadores de modo bem articulado, né? A ponto de, muitas vezes, a gente não saber onde termina um, onde começa o outro. Tá? Então, o Foucault, ele, assim como os outros pensadores, eles funcionam para mim como intercessor, né? Como um dispositivo, como me colocar para pensar, né? E colocar a psicologia para pensar. Então, eu falo que a partir da psicologia, né, no diálogo que ela pode ter com a filosofia. Porque a psicologia encontra alguns impasses bem importantes, principalmente na ordem da normatização, né, com o qual a gente precisa trabalhar para abrir algumas brechas, fazer alguns outros percursos, né, que de dentro da psicologia não são possíveis. Então, a clínica que eu vou falar aqui não é a clínica do indivíduo, nem a clínica da patologia. Tá? É a clínica de grupos, mas pensando, e aí eu vou dizer daqui a pouco, pensando a partir de grupos como coletivos. Então, eu falo aqui muito mais por afecção do que por cognição, né? Por aquilo que eu vejo no meu trabalho, que eu sinto que faz funcionar outros dispositivos da psicologia. Né? E deixar muito claro que esta apresentação não é uma coisa de é o que se faz no Brasil, isso é o que eu faço, isso é o que eu penso. Embora eu tenha parcerias e intercessores da mesma ordem do Brasil, essa é um pensamento que eu desenvolvo. Então, se não gostarem, não vão gostar dos brasileiros, é só daqui. Então, como é que eu trabalho com o Foucault? Né? Então, a minha preocupação é não recobrir o pensamento dele, não pensar sobre, não representar, mas redobrar, né? Pensar junto, fazer dele um companheiro de viagem, um intercessor. Né, o Paulo Piano, que é um mestre muito querido, que já se foi, ele dizia que isso é mais da ordem das bodas do que da prevenção. Então, fazer agenciamentos com Foucault. Né? Então, fazer o Foucault funcionar como dispositivo, o pensamento do Foucault, o que ele coloca, funcionar como dispositivo da psicologia. Né? E o que ele faz funcionar? O que será que Foucault pode nos trazer? Então, tem essa citação dele, que é assim: livre-se das velhas categorias do negativo, a lei, o limite, as abstrações, a falta, a lacuna, que por tanto tempo o pensamento ocidental considerou sagradas, enquanto forma de poder e modo de acesso à realidade. Prefiro o que é positivo e múltiplo, a diferença à uniformidade, os fluxos às unidades, os agenciamentos móveis aos sistemas. Considerem que o que é produtivo não é sedentário, mas nômade. Além de lindo, né, o modo como ele escreve, queria destacar que na psicologia todo o trabalho que é feito em teorias e práticas,
e técnicas é a partir do negativo. Tá? Então, quando a gente fala de castração, falta e lacuna, a gente tem um endereço que deriva de Freud, da psicanálise, do organismo, né? Com um discurso sobre as afecções que dá um lugar ao mundo, embora seja um lugar problemático, que é o lugar da doença, o lugar do problema, o lugar da falta, né? E o que o Foucault nos traz com esse pensamento, para mim é uma coisa bem interessante, que é assim, ele fala da confiança na vida, né? Ele fala da positividade da vida, né? Então, se a gente não for procurar essas coisas, se a gente não for prestar atenção na falta, porque a falta é um buraco que não tem fundo, né? O que a gente tem? Tá? Então, outra coisa que essa citação me remete é em relação como as ciências humanas, em particular a psicologia, tem através desse discurso relacionado à saúde, às práticas de saúde principalmente, tomado isso como um discurso de poder. Né? Então, é aquele que sabe e é aquele que cura. Tá? E isso cria uma relação hierarquizada, pré-hierarquizada com o outro. Tá? Então, é um pouco para retomar para a psicologia essa confiança na vida, essa credibilidade no mundo. Outra coisa que eu queria falar também é assim, qualquer pergunta a qualquer momento, não quero deixar para discutir tudo no fim, senão até não dá tempo, então se não entender alguma coisa a gente já vai conversando, tá? Então, vamos começar a debulhar a história. Né? Então, primeiro, por que clínica? Porque o indivíduo ele tem uma realidade empírica. Tá? O indivíduo está no mundo. E é o seu comportamento que efetua a sua existência. Né? Cada um de nós efetua a existência através dos comportamentos do mundo. E isso é o que traz problema. Tá? Então, a gente está sempre às voltas com as pautas contemporâneas, os indivíduos concretos com problemas concretos, que vêm demandando uma solução. Seja individualmente, seja em grupo, seja nos coletivos. Né? E essa busca é sempre uma busca da verdade. A verdade sobre si, a verdade encoberta, a verdade que eu vou ter que desvendar através da análise ou da terapia, né? Nessa busca do apaziguamento interior, dos conflitos, né? E a busca da felicidade. Né? O maior mico que nós vamos pagar para o futuro. Né, para gerações futuras, é a nossa busca da felicidade. Né? Então, a clínica sempre tem funcionado a partir de um dispositivo normativo, tá? Que tem a ver com as relações de saber e poder. Por exemplo, o diagnóstico, o caso, o exame, né, que Foucault aponta muito bem no Vigiar e Punir, que a gente também, outro adendo, que a gente, como não é filósofo, a gente transita por todos os Foucaults, não sou o último, mas a gente... E no Vigiar e Punir, por exemplo, que é um livro para a gente muito importante, né? Até porque ele aponta os problemas que é a psicologia que vai tomar para si e resolver desse modo, né? Normativamente. Então, a pergunta que fica é, para que clínica? Né? Para que serve? Então, por que clínica? É por isso, porque ela tem um problema, né, em relação aos dispositivos de poder e de controle, que não atendem às demandas atuais, né? E aí a gente vai deslocar a questão de porquê e para quê. Para que clínica? A que ela serve? O que a clínica faz funcionar? E aí a gente vai deixar pendurada a clínica um pouquinho, e nós vamos... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero saber. Tá. E por que comum? Né? Por que a clínica do comum? Então, cada época ressoa problemas sobre questões essenciais da vida e da convivência humana. Então, o Peter Probar, que é um filósofo do Brasil, bem importante na nossa área,
ele diz assim, que o comum é um fundo virtual, apresentando-se como uma vitalidade social pré-individual, pura heterogeneidade não totalizável. E o Negri diz, o comum é sempre uma produção, é natureza regulada ou transformada ou simplesmente produzida. Então, isso o que quer dizer? Tudo que é comum é um produto de um processo, é uma produção, não está dado. O comum não está dado, o comum tem que ser produzido, tá? E produzido como segundo cada época, segundo a sensibilidade de cada época, segundo o alcance que cada época dá para as problemáticas que aparecem. Então, é através das práticas comuns, né? Como é que a gente usa o transporte, como é que a gente usa a cidade, que dispositivos tem na cidade e como que a gente se desloca, né? Por exemplo, isso vai criando uma experiência comum, né, dos indivíduos. Então, ao comungar essa experiência, né, as pessoas cria essa sensação de pertencimento, né? Esta é a minha cidade, esta é a minha casa, este é o meu grupo, este é o coletivo do qual eu faço parte, tá? Então, esse efeito de pertencimento é uma das coisas que é bem importante para a gente pensar qualquer coletivo, qualquer comunidade. E é na cidade, né, e é nos grupos, nos coletivos, que se dão as relações de força, tá? Que se dão os jogos de força, tá? Pensando muito no nível micropolítico das forças, né? Que forças concorrem para que sentidos terem mais hegemonia que outros, que forças nesse jogo concorrem para que sentidos fiquem abafados, né? Que afecções não sejam percebidas. Tá? E isso tem a ver diretamente com os nossos regimes de sensibilidade. Né? A que nós somos sensíveis? Tá? Isso é uma coisa que a gente vai. Até aqui? Estamos conversando bem? Né? Então, agora nós vamos pegar a clínica e nós vamos tecer junto. Né? Nós vamos fazer um contexto onde tem a clínica e o comum. Então, afirmar a dimensão de processualidade do coletivo enquanto partilha do sensível. Então, Jacques Rancière, ele traz ele fala, inclusive, em fábrica do sensível. Né? Então, a cada época, a cada momento histórico, em cada lugar, nós estamos partilhando regimes de sensibilidade. A que nós somos sensíveis? Né? A que nosso corpo resolve dar voz e expressão. Tá? Isso tem a ver não apenas com o meu eu individual e a minha história, mas muito a ver com o jogo das forças que estão em luta em determinado momento. Também tem a ver, né, tecer junto à clínica comum, com esse aspecto transdisciplinar, né, que é um deslocamento do interdisciplinar, né, onde várias disciplinas, em suas bordas, elas resolvem olhar para um objeto, ou como multidisciplinar, que várias disciplinas, de dentro de suas bordas, resolvem pensar o objeto. O transdisciplinar engloba o objeto, né, essas fronteiras se desfazem, né, e aí se produz um novo campo. Tá? Então, essa ideia do transdisciplinar é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né, com a filosofia e a psicologia. Também tem a ver com esse tecer junto, nesse contexto onde cabe clínico comum, o paradigma ético-estético-político como a genealogia problematizadora dos modos, ou seja, é através de pensar o ético-estético-político como um paradigma que vai dizer que valores estão em vigência em determinado corpo, em determinado grupo, em determinado coletivo, no comum. Esses valores, eles criam modos de ser e estar no mundo, né? Eles produzem modos,
Então, existem modos que são possíveis e modos que não são possíveis, segundo esse contexto. E é político porque tem a ver tanto com a micropolítica das forças, quanto com as forças políticas, macropolíticas que são movimentadas nesse jogo. Tá? Então, estava conversando com a Cláudia. No Brasil, ontem foi aprovada a famigerada PEC 55, que congela por 20 anos os gastos em saúde, educação e saúde e educação. É basicamente saúde e educação, já não é pouco, é gastos sociais. Isso delimita um campo de expressão, um modo de existir que vem a partir do macro, mas incide diretamente nas nossas vivências pessoais, individuais. Né? Então, você não ter, isso significa não ter vagas, não ter professores, não ter bolsas para pós-doutorado, né? Significa uma época de vacas magras, né? Onde quais valores estarão sendo privilegiados. Né? E isso tem a ver também com o que nós podemos privilegiar como valor em cada corpo para ter expressão social. Né? De que modo nós vamos estar sensíveis a isso? Né? Quais são as produções outras que serão possíveis diante desse quadro macro político, mas que vai determinar, são poderes que incidem diretamente no corpo. Desculpa só fazer uma fala, porque eu estava vendo no Facebook, claro, recebi hoje né? enxurradas. Não, dá vontade de chorar. Eu estava super deprimida. Tem vontade de chorar. Aí de repente fala, bom, depois da PEC 55, só nos restam as ruas. Eu gosto de falar do espaço do comum, que a rua é um espaço do comum, onde todos se unem para tentar. Para tomar porrada, para fazer as finanças, os micropoderes, né? Está uma guerra civil no Brasil. Mas que é aquela coisa, é que resta as pessoas, é cada um individualmente fazer algo junto, que agora está sendo as ruas, né? Então, e aí voltamos à questão da sensibilidade, né? Porque eu tenho isso é uma coisa que eu tenho, que eu quero conversar com os filósofos sobre isso. Para mim, a questão dos regimes de sensibilidade dos corpos tem a ver diretamente com os valores, né? Que cada corpo sustenta. Então, o que é valor? É aquilo que importa para o meu corpo. Aquilo que eu não posso deixar de prestar atenção, mesmo que eu não queira. Né? Mesmo que tenha uma parte de mim que não queira lidar com isso, isto que é importante é inevitável. Tá? E é isso que determina os regimes de sensibilidade. Então, dependendo, por isso que o paradigma ético-estético-político, para mim, desde que eu aprendi, eu nunca mais deixei de aplicar na minha vida, nos meus estudos, com o meu cachorro, com todo mundo. Né? Porque, para mim, ele vai desvendando, né? ele vai destilando, né? O que de mais importante tem em cada axioma que a gente se encontra com ele. E aí o comum, né, para mim, pensando naquela definição do Peter, né, como um campo de imanência da produção de sujeitos e mundos. Tá? Então o comum fica como essa grande reserva, né, de diferença não totalizável. Né? Você não pode passar a regra e falar, isso aqui a gente traz isso, não. Diferenças, heterogeneidades não totalizadas. Né? Não se criam universais a partir desse comum, porque é nele que habita exatamente a diferença e a possibilidade de produção e criação de outros modos de existir, que é individual, mas nunca é apenas individual. Mas aí a gente vai ter outras coisas que a gente fala. Muito bem? Então, o que a gente está falando aqui é de uma outra clínica, né? Que não é essa clínica da patologia. Né? Eu falo da clínica porque eu estou no departamento de psicologia clínica, mas eu sou mestre em psicologia social. Né? Então, trabalhei no hospital. Né? E eu não trabalhava no hospital com os pacientes, eu trabalhava com a enfermaria. Né? Então, a relação dos médicos, as
relação com as enfermeiras, com o próprio hospital, com o próprio movimento na enfermaria. Né? Isso a gente está falando de grupo, de coletivo. Né? Então, essa outra clínica, ela vai fazer exatamente aquilo que o Foucault fala, do conhecimento de si à produção de si. Então, não tem nada para escavar e conhecer em mim que está oculto. Né? O que eu tenho é que produzir a mim, produzir do si o tempo todo. Tá? Então, ele diz, a relação consigo é homóloga à relação com o lado de fora. Então, Cláudia, quando você estava falando, né, de cada um individualmente, mais ou menos, né, porque dependendo, assim, eu estou vendo que a gente está saindo na rua só para tomar porrada. Né? Então, será que é na rua que a gente vai ter que ir? Né? Por onde é uma questão de problematizar isso. Né? Será que esse é o melhor modo? Né? Porque lá fica fácil, está todo mundo junto, é só jogar uma bomba. Né? E as micro outras políticas, né? Até que isso se fortaleça. Né? Outra coisa que o Foucault diz também que tem a ver com essa história, né? Que a história será efetiva na medida em que ela reintroduzir o descontínuo em nosso próprio ser. Enquanto a gente se vê enquanto uma história retrilinear, né? Substanciado por essa verdade, né, como um já dado, né, nós ainda vamos estar atrás do conhecimento de si, né, e não da produção de si. Tá? Então, essa outra clínica, ela vai pensar um trabalho genealógico com a qualidade da vontade que é no corpo. Qual é a qualidade da vontade que me faz estar-se, né, produzir, ou mesmo pensar que eu tenho uma falta, um trauma? Isso tem a ver com uma qualidade de vontade. Tá? Isso também tem a ver com um combate ao determinismo psíquico. Né? Porque, do mesmo modo, se a relação consigo é homóloga à relação com fora, então você pensar que existe um determinismo psíquico, você também pode pensar que existe um determinismo social, né? do qual não escapamos. Tá? De novo, é a questão da relação saber-poder. Então, a questão é pesquisar e quais valores estão em vigência, porque essa qualidade dos valores é que dá a qualidade da vida. Né? Aí também, eu já tinha falado isso no Rostos, né? Mas para lembrar, então essa clínica não é a clínica do Plinós, é a clínica do Cliname. Né? Então, o Cliname vem do latim, Cliname, que significa inclinação, pendor, desvio espontâneo dos átomos, rompendo a cadeia causal, capacidade de fazer coligações imprevisíveis com outros corpos. E isso foi escrito a respeito da física, né? Lucrécio Epicuro. Tá? E aí vou juntar isso, né, do Cliname, porque para mim o Cliname fala de espaço, fala de lugar. Tá? Então, quando ele está falando, né, desvio dos átomos, rompendo a capacidade de fazer coligações, ele está falando de espaço. Tá? E aí tem uma frase do Deleuze que é bem interessante, que ele diz que da relação do corpo com o vazio vai emergir um efeito incorporal, o lugar. É incorporal no sentido de que necessariamente não tem nenhuma alteração física, material, mas tem uma, mais ou menos, mas tem uma transformação que tem a ver com um modo muito mais como do que o quê? Tá? Como você se liga em determinados afetos? Que lugar você dá para eles? Tá? E isso também tem a ver com a história da patologia.
né? Porque as patologias, embora os diagnósticos, eu não trabalho com diagnóstico já há muitos anos. E o que isso quer dizer? Porque o diagnóstico ele só tem o valor de dar um lugar, e um lugar muito específico, que é o lugar da doença. Tá? Então, quando o indivíduo vem dizer que ele está com algum tipo de aflição, algum tipo de angústia, né? Quantos discursos a gente escuta, né? O cliente já chega assim, porque eu sou bipolar, ou porque eu sou depressivo, né? Porque meu filho tem hiperatividade, né? Então já vem com um lugar, é um lugar horrível, mas é um lugar. Né? Então isso também tem a ver com como você se relaciona com as afecções e não sustenta essa produção e já pega alguma coisa que está pronta. Né? Isso tem muito a ver com o coletivo, né? O comum, por isso que o grupo é uma coisa muito legal. O grupo pode dar sustentação para que você não nomeie com o que já tem pronto aquela afecção e você produza algo diferente a partir disso. Né? Não sei se vai precisar de exemplos, se precisar, eu falo. Então, essa coisa do efeito corporal do lugar tem a ver com tornarmos o que nunca fomos. Né? Eu acho isso bem... E para isso, né, o Foucault fala em determinado momento da figura do mestre, né? Que é aquele que não vai deixar o discípulo largar a corda de se fazer outro, de tomar a si próprio em consideração, de prestar atenção em si mesmo. Né? E isso tem um pouco a ver, no meu entendimento, com o lugar que a psicologia pode vir a ocupar, né? Que é a desse acompanhamento. Ela não é curativa, ela não é paliativa, ela é um acompanhamento. Nesse momento, enquanto você não dá um outro nome para aquilo que não seja um nome pronto. Né? Então, a clínica como Trinâmia, ela tem uma vocação para agenciamentos, para a produção de outros livros. Tá? Ela vai chamar, ela vai imantar outros valores, outros sentidos, outros modos. Né? Você vai ter companhia para inventar outras coisas. Então, a clínica do comum é a clínica, para mim, a clínica dos encontros. Foucault, quando ele abre, né, o pensamento, né, a partir dos gregos, e começa a falar da produção do sujeito como subjetivação, como processo, né, aí está todo o lugar onde essa clínica pode caber, né, em acompanhar esses processos, em afirmar esses processos. Né? Então, esse cuidado de si, ocupar-se consigo, passa a ser uma tarefa que você faz em agenciamento com o mundo, com os outros, tá? Não mais sozinho. Né? A relação da força consigo, com o poder de se afetar a si mesmo, um afeto por si, né? Que é uma coisa que o Deleuze fala. Então, a clínica do comum, a clínica dos encontros, ela vai pensar a que encontros eu estou disponibilizando no meu corpo e o que esses encontros produzem em mim. Eles produzem em mim uma maior vontade de viver ou eles diminuem minha força de vida? Né? Quais situações em que eu estou que isso pode se fortalecer ou não, ou se enfraquecer. Porque esse modo, né, quando a gente trabalha no nível dos afetos, né, isso não é redutível nem às relações de poder, nem às relações de saber. Porque são outros saberes que são criados e outras potências.
tá? Não mais as relações que eu sei, eu vou dizer o que você tem, eu vou analisar o seu trauma, a sua... Né? Por isso que é transdisciplinar. Né? Porque nenhuma disciplina é capaz, nem quer dar conta das questões do mundo. Tá? Então a gente vai considerar na clínica do comum, essa clínica dos encontros, o corpo em variação, o aumento ou a diminuição do apetite de viver. E vergar a força nessa sensibilização. Vou dar um exemplo que eu acho bem legal, que foi uma coisa que aconteceu comigo. Então eu tenho um bom aprendizado disso, eu tive o meu próprio corpo. Que foi um insight que eu tive. Uma vez eu estava ouvindo uma senhora que ela já chegou dizendo que ela era mulher de um alcoolista. Então ela apanhava, ele roubava o dinheiro que ela guardava todos os dias, ele batia o carro, né? E ela tinha mais 3 ou 4 filhos, trabalhava fora, e ela foi dizendo todas as coisas que ela fazia. E aí, de repente, na hora que eu olhei para ela, eu vi força. Né? Porque com um marido desse, né, que não ajudava, ao contrário, né, do qual ela tinha que cuidar, ela trabalhava, ela guardava dinheiro, ela cuidava dos filhos, ela cuidava da casa, ela cuidava dele. Olha quanta potência tinha nessa pessoa. O que ela precisava saber? Que essa força tinha que se virar para si. Né? Então, para mim, esse é exatamente o sentido de fazer a dobra. Né? Porque o fora funciona no limite. Né? É o fora, de algum modo, que põe um limite nessa força e faz com que ela se atinja, se perceba, se afete a si própria. Tá? E nesse trabalho com ela, quando eu disse isso para ela, a única coisa que ela pôde expressar foi o espanto, porque ela nunca tinha pensado nisso. Então, o corpo só pensa quando ele é obrigado. Né? A gente só pensa quando é obrigado. Então, quando ela pôde estar ali e ser afetada por isso, ela pôde... Se ela vai fazer alguma outra coisa com isso, isso já é outra questão. Mas ela pôde ser afetada por aquela quantidade de força que ela não usava para si. Ela não usava para produzir um outro sujeito. Tá? Então, é essa que é a questão para mim, de vergar a força na sensibilização do corpo para a sua própria potência, para os seus próprios modos de existir e afirmá-los. Né? Não tem que ser igual ao outro, mais bonito, mais loiro, cabelo mais liso. Né? É nos mínimos detalhes que isso está na nossa vida. Né? É no livro que você lê, é no modo como você come, é o jeito que você se desloca, é nas mínimas coisas que isso está. Né? Porque está tudo, tem tudo pronto. Os modos de viver estão numa vitrine. Você vai num shopping, eu falo, no Brasil tem uma revista que chama Caras. Deve ter algum correspondente que eu não sei bem qual é. É o mesmo. É a Caras. Eu falo assim, vocês querem saber quais são os modos de subjetivação mais hipster? Leia Caras. É a ilha que você tem que estar, é o maior que você tem que vestir, é o corpo que você tem que ter, é a cor da sombra, né? As revistas de moda. Então, está tudo pronto. Né? E olha o empenho que cada um faz, né? Presta bastante atenção nas mulheres, faz para não ser o que é. Né? É uma dó. Eu vejo as meninas lá, minhas alunas, eu tenho dó. Tanta força desperdiçada. Tá? Não, e às vezes como é difícil ser porque cada um é, porque você começa a virar uma inteira. Isso. Então, mas eu quem de nós não é muito ET, isso, né? Quem de nós não é ET? Não, tipo assim, às vezes assim, essa padronização, Sim. Então, a maioria já se uniformizou que você acaba sendo que você é, cria um estranhamento no outro, assim, e até às vezes Tá bom. né, assim,
assim, Então, o estigma, assim, instituir, ela é muito louca, ela é muito diferente. É a professora Marília na Unesp. Tô nem aí. Pois é. É assim que eu sou. Então, mas a história é assim, é a mesma força. A mesma força que você faz para ser igual, né, para caber no padrão, é a mesma força que você tem que ter para se afirmar. É a mesma, não é outra. Não é outra. E dá o mesmo trabalho. Porque viver dá trabalho. Eu falo, viver dá trabalho. Tudo dá trabalho. Então escolha alguma coisa que você ame para fazer, porque vai dar trabalho. Agora já pensou se você trabalha com uma coisa que você não gosta? É pior, né? Então, para continuar com a conversa, né? Então, na verdade, é restabelecer essa relação agonística, porque a gente acha que vai fazer psicoterapia ou análise, ou vai estar no grupo, e você vai ser feliz de uma vez por todas. Né? Quando isso é um trabalho infindo. Né? É um trabalho infindo. Por quê? Porque a gente só para a hora que morre. Né? Que hora que você para de afetar e ser afetado? De variar com essa afetação. De ter a sua vida com mais esplendor ou com tristeza. Qual hora que você morre? Até o último momento você é capaz de se deleitar, se não com nada, com um sabor, um cheiro, e isso colocar você para variar. Né? Então, toda a questão do humano está, no meu entendimento, para a clínica, em restabelecer essa relação agonística consigo como uma prática de si. Né? Sempre vão existir forças em mim que divergem. Sempre. E eu sempre vou ter que lidar com elas. Né? E vai depender de quais as conexões, quais os agenciamentos em que eu estou, qual é esse comum que eu vivo, para que essas forças tenham ou não viabilidade. Uma hora é uma coisa que vai vencer, outra hora é outra. Né? Nesse constante fazer-se, constante criar-se. Né? Então, tem um conceito que é do Bergson, né? Que é do finito ilimitado. Tudo vai acabar, tudo acaba. Todo agenciamento, todo amor, por mais lindo que seja, toda aula, toda poesia, toda música, tudo, a situação mais horrível acaba. Entretanto, são ilimitados os modos de poder estar nela enquanto ela existe. Então, se são possíveis é outra conversa, mas são ilimitados. Tá? Então, tudo é finito. Então, essa intimidade com o finito e ilimitado, no meu entendimento, tem a ver com essa prática, né? De saber que você sempre vai ter que lidar com essas diferenças, que vêm da onde? Das afecções do mundo, que põem você para variar. Tem uma amiga que ela fala assim, senão fica que nem a atendente de call center, né? Boa tarde, senhor, tudo bem, senhor, não posso, senhor, não, né? Então, você não varia, você não pode variar. Todo cliente é um novo cliente, você tem que receber a pessoa, você não pode variar. Por mais chato, mais legal que seja o cliente, você sempre. Né? Então, essa linha é a própria linha do eletrocardiograma, uma hora que para. Né? Então, essa exigência de que a gente não varie é uma exigência mortífera. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, por isso, outra frase do Foucault, né? A coextensividade do cuidado de si, a arte de viver. Cuidado de si é coextensivo à vida. Tá? Porque se você parar de variar, pronto, já foi lá pro, né? Então, o trabalho da clínica, né, que vai ser esse fora, que vai funcionar com esse limite, né, no entendimento, é reverter esses valores, né, reverter os regimes de sensibilidade, para trabalhar essa partilha do sensível, que o Rancière fala, fábrica de sensibilidades.
Então, quanto mais você puder ser sensível ao mundo, e não apenas, que é uma coisa que o Foucault fala, o cuidado de si é coextensivo ao cuidar da vida. Né? Você não vai poder cuidar de si, dos outros, se você não cuidar de si. Né? E nem que seja pelo mais extremo egoísmo. Né? Porque se você quiser o seu bem, ele implica necessariamente no cuidado do outro. Tá? Então, a partilha do sensível tem a ver com a gente produzir no comum e fazer vingar essas outras sensibilidades, esses outros valores. Né? Então, aquela bobagem que já virou um clichê, mas é o gentileza gera gentileza. Né? Então, a função da clínica, o trabalho da clínica, né, é vergar a força, destacar o sujeito, fazer uma dobra, liberar processos, né, que podem estar presos nessas falcatruas da normalidade que a gente se enfia. Né? A gente está acabando, ó. Também se fala. Então, eu vou deixar essa imagem que eu achei muito bonita, não vou poder deixar porque eu vou ter que ler, que é do filme Insustentável Leveza do Ser, e eu vou ler um trecho que está associado a ele, que tem a ver com isso. Se cada segundo de nossa vida deve ser repetido um número infinito de vezes, estamos pregados na eternidade como Cristo na cruz. Que ideia atroz! No mundo do eterno retorno, cada gesto carrega o peso de uma insustentável leveza. Isso é o que fazia com que Nietzsche dissesse que a ideia do eterno retorno é o mais pesado dos fardos. Se o eterno retorno é o mais pesado dos fardos, nossas vidas, sobre esse pano de fundo, podem aparecer em toda a sua esplêndida leveza. Mas, na verdade, será atroz o peso e bela a leveza? O mais pesado fardo nos esmaga, nos faz dobrar sobre ele, nos esmaga contra o chão. O fardo mais pesado é, portanto, ao mesmo tempo, a imagem da mais intensa realização vital. Quanto mais pesado o fardo, mais próxima da terra está a nossa vida, e mais ela é real e verdadeira. Por outro lado, a ausência total de fardo faz com que o ser humano se torne mais leve que o ar, com que ele voe, se distancie da terra, do ser terrestre, faz com que ele se torne semi-real, que os seus movimentos sejam tão livres quanto insignificantes. Então, o que escolher? O peso ou a leveza? Essa divisão em polos, positivo e negativo, pode nos parecer de uma facilidade pueril. Menos em um dos casos, o que é positivo, o peso ou a leveza. Parmênides respondia, o leve e positivo, o pesado e negativo. Teria ou não razão? Esta é a questão. Uma coisa é certa, a contradição pesado-leve é a mais misteriosa e a mais ambígua de todas as contradições. E aí a minha pergunta, eu achei bonito, romântico, né? Qual é? É do Insustentável Leveza do Ser. Porque o próprio peso da vida já não é suficiente para nos vergar, para nos fazer dobrar e nos tornarmos outros a cada vez. Né? Então, será que a gente realmente tem escolha entre o peso e a leveza? Né? Ou seria a decisão? Eu acho bonito quando ela fala, ele fala, né, que na verdade é ela que está falando, esqueci o nome dela, da Juliette Binoche, no filme, que nos distancia da Terra. Tá? Então, quando o Foucault fala lá no começo, né, naquela situação sobre o negativo, a falta, o trauma, né? E eu digo que ele aponta para a positividade, né? É uma profunda confiança também na matéria, né? Na terra, naquilo que da matéria pode advir, o que a matéria pode criar, né? A despeito dela se desgastar, dela envelhecer, dela se perder, dela se tornar sempre outra, né? Então,
eu achei bonito, por isso que eu trouxe. Então, tem 2 exemplos que eu quero dar sobre como seria essa clínica, né? E exemplos que têm a ver com as contribuições, os desdobramentos do Foucault na clínica. Né? Uma das coisas é a pesquisa da proveniência. Aqui. Né? A pesquisa da proveniência não funda, muito pelo contrário. Ela agita o que se percebe imóvel, ela fragmenta o que se pensava unido. Ela mostra a heterogeneidade do que se imaginava em conformidade consigo mesmo. Então, isso tem muito a ver, é uma contraposição, quem tem filho, quem já foi psicólogo, a história da anamnese. Né? Com quantos anos andou, quando falou, quando parou de... Ou seja, todas as normativas, né, do que é esperado para cada idade, a cada momento, né, de que jeito. Então, se a gente agitar as origens, né, o que aparece daí? Né, aparece a proveniência. Cada laço vem de um lado. Né, essa composição é heterogênea e movente o tempo todo. Né? Então, é muito comum as pessoas, quando vão ao psicólogo, elas acham que elas têm que contar a história da vida, né? Como se isso fosse o desvendamento da verdade. Né? E, na verdade, quando a gente vai se aproximar disso, a memória ela é capaz de fazer outros circuitos, né? Que não aquele que remetem sempre para o mesmo buraco, né? Sempre para o mesmo lugar. A história pessoal, na memória do trauma. Então, a proveniência ela vai agitar exatamente essa configuração que estaria pronta, né? Só seria passível de cura. Né? Tá. A outra coisa é uma coisa bem bonita também, que no Brasil a gente usa, no que era antes a Política Nacional de Humanização na saúde mental, no SUS, Sistema de Saúde, que é um dispositivo para trabalhar com grupos, né, que para mim fala do perspectivismo, né, que Foucault aponta. Então, que é o dispositivo palavra. Então, palavra uma reunião, isso vem de uma tribo indígena, que é o modo como eles resolvem os problemas. Tá? Então, quando tem algum problema, eles convocam a palavra, que é isso que está bem sucintamente dito aqui. Então, por definição, cada um dos associados de uma palavra sabe alguma coisa da ordem do mundo que deve ser produzido, criado, descoberto, reinventado, em torno do caso que os reúne. Mas jamais a intervenção de um deve assumir a forma de uma desqualificação do que diz o outro. Isto é uma regra de conversa. Cada um reconhece todos os outros como legítimos e insuficientes. Só a palavra, porque nenhum dos saberes presentes é suficiente para fabricar o sentido da situação. É então que podem se produzir as convergências. Não há apelo ao acordo entre os participantes, pois cada um é interessante enquanto divergente. Mas, pouco a pouco, palavras que não pertencem mais a uma pessoa em particular se põem a caracterizar a situação de maneira pertinente e ativa. Eu acho muito bonito isso, e a gente trabalha, quando vai trabalhar com grupos, a gente coloca essa possibilidade, né? Que que os sentidos se desprendam das pessoas, né? Dos indivíduos, e que cada um está ali enquanto legítimo e insuficiente. Né? Então, isso aponta para um sentido, tanto do perspectivismo, né? Que todos os olhares, que cada olhar ele expressa um ponto de vista de um determinado lugar interessado, né? Um lugar desde onde você olha com interesse, mas que não é a verdade, né? Não é a única verdade, pelo menos,
aponta para essa comunhão, né? para essa possibilidade de muitos olhares construírem um outro olhar, né? Ou um olhar mais diverso. Então, deixa eu ver, eu acho que é isso. É isso. Agora quero conversar. Sim, temos agora bastante discussão. Perguntas, comentários? Já agora, eu tenho, quer dizer, há alguma dificuldade em digamos, lidar com estas vertentes, já mas, quer dizer, o meu problema passa, digamos, por aquilo que, em certa medida, colocou numa das coisas que falou muito claro, que é a contraposição com o pensamento ocidental, não é? E em certa medida também, quer dizer, uma certa desconstrução, não é? De tudo isto. Por um lado, quer dizer, eu penso que há um paradoxo, se calhar, ou não será isso, mas acaba por ser, pronto, no aspecto então uma falsificação, que é, ao contrapor-se isso em relação ao pensamento ocidental, não é? Ou às racionalidades, não é? Etc. Todas as metodologias científicas, digamos, clássicas, há como que uma certa absolutização, uma totalização, digamos, do que é que seja esse modo dito ocidental, não é? Ou seja, ele é reduzido a uma homogeneidade que se calhar não tem. Essa é a principal problemática. Depois, o outro ponto, quer dizer, e esse é que nos suscita mais questões, que é de, em certa medida, quer dizer, habitualmente, portanto, cola-se digamos, à visão ocidental, o cientificismo também, etc., tudo isto, bem, nas diversas vertentes, cola-se um certo não historicismo, não é? E outra perspectiva, digamos, será historicista. Simplesmente, aqui, digamos, esse historicismo será mais um presencismo, digamos, na medida em que, digamos, a produção de si, etc., quer dizer, é algo que está por vir, não é? Está em processo, não é? E, portanto, e que gera, digamos, um problema da linguagem, digamos, ou dos raciocínios, que é o conhecer o si, não é? Para produzir o si, não é? Quer dizer, há aqui um problema, quer dizer, que é uma questão de linguagem, não é? E que eu penso, portanto, é este desafio que eu acho. Eu penso que, por um lado, suscita que nessa atitude, digamos, de como que borrar as lógicas, não é? Em geral até, mas sobretudo, quer dizer, as bivalentes, não é? Mas mesmo que fôssemos para essas lógicas, digamos, mais digamos, ditas agora quânticas, ou o que fosse, não é? Portanto, penso que, não sei se tinha sentido fazer este esforço de criar uma lógica discursiva, não é? Embora antilógica, digamos, do que habitualmente se considera lógica. Por outro lado, acho que há um problema, quer dizer, e aqui quer dizer fundamental mesmo, que é no regresso a um certo vitalismo, digamos, há século XIX, das próprias ciências, não é? Que quando, digamos, não estavam capazes de descobrir as causalidades, os mecanismos de causalidade e efeito, não é? Apelavam, digamos, a forças, mas que, quer dizer, existiam apenas enquanto, digamos, um produto de linguagem, porque acabava por não ter conteúdo, não é? Ou não se discernir, digamos, como é que se podia, digamos, mexer com essas forças, não é? Portanto, há aí um assumir de um certo vitalismo. E na medida em que, quer dizer, este vitalismo é, digamos,
o dar um primado à linguagem na criação do mundo, em certa medida o mundo não é anterior à linguagem, neste posicionamento anti, digamos, cultura ocidental. Eu estou a crer que era muito mais seguro, ou poderia ser, e vitalista, pronto, em termos de realização, não é, das pessoas vivendo os seus presentes, se tudo isto funcionasse na base de uma cultura da oralidade, e não da tentativa de passar a escrito numa produção infindável, digamos, de livros, mas que acaba por ser sempre, digamos, algo que fica para o lixo, na medida em que, quer dizer, como é um historicismo do que vem depois, não é? Embora em termos de presente, não é? O produzir em processo, não é? O fazer-se, acho que há aqui um problema que é o de as pessoas, para pensarem, e aqui neste caso academicamente, digamos, as coisas num modo que é opositor, ao fim e ao cabo, dos paradigmas que estavam vigentes, acabam por fazê-lo, aceitando, tentar, digamos, processá-lo, produzi-lo, quisermos, dentro de um colete de forças que não foi, que está colado, digamos, a uma realidade de poder, mesmo institucional, não é? Que funcionava com os paradigmas anteriores em parte, não é? E eu não sei se me fiz entender, por exemplo, em termos, quer dizer, vamos pôr aqui o caso concreto para mestrandos, para doutoramentos, etc. E, portanto, ao fim e ao cabo, um problema de validações, não é? Ou da função também, quer dizer, de mestrando, doutorando, professor, não é? Etc, etc. Eu acho que, quer dizer, se de facto, quer dizer, é tão forte este novo paradigma de, digamos, uma realidade que, fundamentalmente, é produzida e funciona a partir da linguagem, portanto, daquilo que se chamou palavra, não é? Em certa medida, digamos aí, nessa visão, uma reunião, quer dizer, dialógica, em certa medida, não é? E de produção de sentido também, ou de construção de concretos, não é? Diferentes, etc. Que tudo isso deveria, digamos, ser assumido fugindo exatamente do institucional que vem de trás. Deixa eu tentar ver se eu entendi. É só essa problemática, quer dizer, para mim. Ver se eu entendi e eu não tenho nenhuma resposta, eu quero conversar. Então, assim, eu não acho, ao contrário, eu acho que a história está o tempo todo atravessando a produção do si, que ao contrário não é a consciência do si, não é o conhecer-se para si, é o produzir-se, né? E isso toma os fluxos históricos, eles não são apenas aqueles que me cortam no agora, né? Os fluxos históricos, eles são históricos, né? Tanto que o Foucault vai lá nos gregos, e a gente está falando de uma prática... Sim, daí assumir o certo historicismo. Né? Que era dos gregos. Então, assim, que parte da história a gente quer fazer que vingue agora? Né? Então, isso é uma coisa que eu queria colocar no caldo. Sim, mas agora, esse assumir da história não é um assumir, digamos, como ocorre exatamente com o paradigma do denominado como ocidental, que é um acumular de saberes adquiridos, não é? E que, uma vez adquiridos, se preservam, transmitindo, digamos, ao que vem a seguir, não é? E o que vem a seguir beneficia dele. Mas aqui, neste caso, quer dizer, mercê desse historicismo, quer dizer, não é um saber que, digamos, que é acumulado e posto à disposição do que vem atrás, mas é mais, digamos, no âmbito desse tal vitalismo, não. Uma força que se potencia, radicando-se nesse histórico que vem de... Que eu acho assim... O problema ao fim e ao cabo é das linguagens. Primeiro que eu não sei se eu chamaria isso de vitalismo, porque parece que é uma coisa que é assim, meio frágil, né? E eu acho
que a ideia que a filosofia da diferença traz é uma ideia de uma força muito, muito maior. Né? Não é uma coisa assim, vamos ser felizes. Não é isso. Não, mas ao assumir imanências, por exemplo, como as produtoras, digamos, aquilo que acaba por aparecer como processado ou feito, não é? Etc. É algo do modo imanente, não é? Em certa medida, portanto, é o conceito típico do vitalismo, não é? E depois, nem historiador. até mesmo o Wittgenstein, digamos, ao falar em termos de formas de vida, modos de vida, não é? Etc., está a assumir isso como, digamos, um vitalismo, e um vitalismo que radica ontologicamente na linguagem. Só para fazer uma finalização. Primeiro, eu não acho que a gente está falando, fala-se do Ocidente de modo como se fosse uma coisa só, mas aquilo que está funcionando para fazer a vida passar, ótimo. Né? Segunda coisa, você falou uma coisa que eu ainda respondi, esqueci o que é. Que é da questão da linguagem. Né? Eu sou psicóloga, né? Eu trabalho efetivamente com os corpos, não com nenhum tipo de, não apenas com a linguagem, ou pelo menos com vários modos de linguagem. E esse modo que eu trabalho na academia, né? Trabalho na universidade. Mas o trabalho, quando a professora diz como psicóloga, trabalha com os corpos naquele sentido que costuma dizer o encarnar, digamos. Ao fim e ao cabo, nas concretudes, digamos, de algo que tem uma base material, não é? Sim. Mas não nos corpos, na acessão exatamente que é dada pelo paradigma científico, não é? Pela tal visão ocidental, não é? Não, portanto, trabalho o paradigma da arte. É o tal problema, quer dizer, os mesmos léxicos, não é? Com cargas de sentido totalmente diferentes e referentes, digamos, ou inexistentes são diferentes. Então, mas portanto, o problema aqui, por isso é que eu digo que a oralidade é que não sei se pode ser eu fecunda. entendi completamente aquilo que você está colocando, mas também queria dizer o seguinte, trabalhando com isso no nível da produção de outras realidades, né, que não são apenas dizíveis, né, são sensíveis e concretas, a cada vez, quando a gente fala produção de si, né, de algo que está por vir, isso não quer dizer que eu vou tirar isso do nada, eu não sou mágica, eu não sou Deus, eu não vou fazer pim-pim-pim e aparecer alguma coisa. Isso tem a ver com, eventualmente, reorganizar aquilo que já está. Né? Fazer uma bricolagem com modos, com formas, de inúmeras idades históricas. Né? Então, é isso que, no meu entendimento, permite que o Foucault traga lá dos gregos um modo para nos fazer pensar o que a gente anda fazendo. Né? E é nesse sentido que eu vejo como muito fecunda essa relação, né? Com a história, com os fazeres, que são práticas, são concretas, elas têm efeitos concretos nos corpos. Né? Não é apenas linguagem. Né? E fazer isso caber na academia. Né? Fazer esse modo caber na academia. E eu não ter que... Cabe na academia, mas também cabe na esquina, cabe na escola de dança, né? Cabe na periferia, né? Cabe no trabalho de novo, cabe na penitenciária. Né? Tem que caber na vida. Porque se só couber na academia e não couber na vida, não serve para nada. Nós temos mais questões. Eu penso duas questões que pertencem mais à pequena Maria nisso. E duas coisas particulares. Ou seja, a primeira é essa ideia, ou seja, que acho que seja mais relevante pela tua profissão como psicólogo, assim, não? Uhum. Ou seja, este fenómeno, não? Ou seja, que as pessoas vêm fazer prática terapêutica e achando quase de terminar uma vez por todas os problemas que também
à relação consigo. Eu o que eu queria dizer ou seja, partindo disso, é um problema efetivamente que, por exemplo, em psicanálise, não, obviamente não pode existir. Quem faz psicanálise sabe já que pode reconhecer alguns traumas e a partir desses traumas pode iniciar o que podemos nomear como um exercício terapêutico que pode também ter uma duração ao longo da vida. O que acontece em outras práticas terapêuticas, psicológicas, é ao contrário, que seja o trauma, do momento que é individuado, pode resolver algumas coisas. Então a pergunta é essa, não é que efetivamente algumas formas de terapias mercantilizam, dizemos assim, a ideia de terapia, então a ideia de exercício de intimidade, como mencionamos todos isto, e então não vemos nisso também um problema que não pertence simplesmente, ou seja, às pessoas em si, mas também um problema de uma epistemologia das terapias próprias que atualmente. Bom, esta é a primeira. Sim. É isso. Né, assim, para mim, as pessoas falam, mas qual que é a diferença entre filosofia da diferença e esquizoanálise? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é porque tem uma diferença de fundamento. Né? Então, se eu converso com você pensando que eu vou ter que achar em você onde que é o tal do trauma, né, e eu vou ter que consertar isso, é muito diferente de eu saber quais são as forças que estão presentes, o que move o teu corpo agora, que pode ser uma coisa que está lá no passado. Mas nós vamos dar para esse passado um peso, não do determinismo psíquico, né? Mas um peso relativo. Né? Quanto que você quer ficar preso na historinha do papai e mamãe, por favor. Né? Então, sim. Né? Isso é uma questão que eu passo ao largo, porque quando tem psicanalista na roda, muito problema. Né? Exatamente esse, né? Essa coisa da terapia infindável. Né? Eu não acredito em terapia de 12 anos, isso é outra coisa. Né? Ou de análise de 12 anos. Né? E aí eu acho, entre nós, né, que a filosofia da diferença e a esquizoanálise casam perfeitamente com o serviço público, né, porque a gente não depende do pagamento para fazer o que a gente faz, né, não desse pagamento. Né. Então, eu acho que a epistemologia da maior parte das psicoterapias, quando elas preconizam cura alta, elas estão partindo de um outro ponto que não é o que eu paro. Né? Porque da angústia de viver a gente não se cura. Né? Dos problemas que a gente porta, das nossas marcas, a gente não cura, mas a gente pode extrair potência delas. A gente pode extrair outros modos, outras formas, afirmar uma sensibilidade outra a partir disso. Não tem nada para ser curado. Mas por isso é que eu tenho dificuldade nas questões de linguagem, porque entender exatamente foi assim que eu entendia as coisas, mas lá há bocado há alguns movimentos. Não tem cabimento com a epistemologia, exatamente. Não tem cabimento sequer o buscar um fundamento. Isso. É o não fundamento. Não. Então, pode ser um não fundamento, mas tem alguns princípios. A gente parte de algumas cartas de princípios. Lá está o problema de linguagem. Quer dizer, o problema que seja de linguagem, mas não é qualquer coisa. É que deveria haver, digamos, uma inventiva de riqueza, e daí só o oral, a oralidade, é que dá riqueza de conteúdo, digamos, porque está permanentemente a refazer-se. E daí eu pôr a questão, quer dizer, da questão do académico. Porque o que hoje, digamos, neste momento aqui de conversação, será, digamos, um momento do processo, ele está totalmente ultrapassado, em alguma medida, digamos, por não viver de fundamentos,
quando for o momento final, digamos, do doutoramento propriamente dito, vamos supor, ou da produção do artigo científico, não é? Etc, etc, quer dizer, porque está permanentemente a fazer-se. E, portanto, o escrito acaba por servir como mera arqueologia, mais nada. Não acho isso. Porque senão a poesia não teria força. Né? Porque ela foi escrita por não sei quem há 500 anos atrás, ela não teria. Sim, mas a força dela é exatamente ela ser um momento vivencial do poeta, que é o primeiro, digamos, a desprezar o que passou ao papel. Então, não. E a fazer. Eu discordo completamente, porque para mim a força está exatamente na questão da arte que atravessa isso. Né? Então, aqui o paradigma com que essa psicologia que eu falo trabalha não é o paradigma científico, é o paradigma da arte. Né? No sentido de que ela pode produzir sempre outros modos de afetação, de colocar um corpo para variar. E variar nos sentidos mais bacanas que uma vida pode ter. Né? Então, assim, se a academia não me faz vibrar, não é para a academia que eu vou escrever. Eu vou escrever para um jornal, vou escrever para o Jornal do Bairro, eu vou fazer poesia na esquina. Exatamente, porque esses são escritos efêmeros, porque está permanentemente a refazer-se. O objetivo não é o permanecer, digamos, em termos acumuláveis, mas o que é perdido, digamos, em certa medida, deixa rastros, não é? Mas ele é efêmero. O que é a sua natureza é o efêmero. O escrito é efêmero, mas o sentido que ele porta, a beleza o que importa é a riqueza do viver. Que ele porta naquilo, pode ser efêmero para o poeta, mas à medida que eu resgato uma poesia do Fernando Pessoa, do Luiz de Camões, um dia eu li um troço do Camões que eu fiquei de cara, assim, há quantos anos o cara escreveu isso? O que ele pensa daquilo não importa, importa que aquilo porta uma arte, porque ao me afetar, ele me faz variar. Né? Então, eu acho que o concreto ele tem uma importância assim nesse sentido, né? De ele portar, de ele ter um germe de beleza, né? Naquilo que ficou ali. Você tinha outra pergunta, né? Sim. Ou seja, a segunda. Não sei se eu falei aquilo, se eu respondi o que você perguntou. Sim, obviamente, sim. Teria outras questões, mas vou deixar as palavras também aos outros. Sobre simplesmente um assunto. Tu falaste também dizemos, o hábito, não? Ou seja, o hábito na forma de vida como uma forma que sinto um motivo. Mas hábito não. Hábito. Não sei, efetivamente não percebo, ou seja, falaste de um síntoma mortífero em que seja, a forma de vida se mantém igual a si mesma. Sim, isso. Sim. Não, exatamente. E o Foucault, nesse sentido, falou, por exemplo, da possibilidade de uma hermenêutica de si, como ele falava de outras coisas, também como uma forma de prática refletida, não? Também da própria forma mesmo da libertar. E nesse sentido, eu acho que nós temos também focalizando o discurso sobre Foucault, ou seja, uma ideia não, de liberdade, não, como Foucault pensa, exatamente a partir disso, ou seja, há a possibilidade de construir formas de vida em termos diferenciais. Ou seja, a própria forma de vida, não? Em termos de interrupções, em termos de fraturas. E então, não sei efetivamente se, obviamente, a partir da tua proposta, esta ideia também de construção biográfica em termos de fraturas, não? Faz sentido também como alternativa à ideia, dizemos, de terapia finalizada a um ponto final, um ponto de conclusão. Vamos ver se eu entendi. Vou tentar falar se eu entendi o que você está perguntando. Então, assim, eu acho,
Se eu penso a clínica como um acompanhamento, né, então, e acompanhamento de processos, né, eu já tive 9 ou 10 terapeutas ao longo da vida. Nenhuma delas me deu alta. Nem quis. Né? Porque a cada momento que eu estiver passando por essa fratura que você está dizendo, né, eu posso querer a companhia de um terapeuta. Eu posso querer a companhia de um terapeuta. Né? Eu posso querer que seja a clínica. Agora, o que é clínico não está na terapia. Né? Tem que estar na vida. Né? Por isso que, eventualmente, eu lembro que o Guatari falava, vai aprender a dirigir, aprenda a andar a cavalo. Né? Eu vivo dando essas tarefas também. Talvez, ou seja, a ideia de uma clínica comum, exatamente neste a clínica do comum no sentido de que não é uma clínica do privado, do meu trauminha, né? Do meu probleminha, né? A clínica do comum, enquanto é no coletivo, é no comum também, porque assim, a gente, com a privatização da vida... Eu digo, do ponto de vista prático, sim. Como se desenvolve isso? Do ponto de vista prático, como? Por exemplo, na questão familiar com o caso da rua, não é? Em termos de potenciação, digamos, transformação política. Estava a pegar. Não, é só para continuar a discussão. Ou seja, do ponto de vista prático, essa ideia de alternativa, a ideia clínica, em termos do comum, é só para compreender melhor o que é o curso. Em quais termos tu vês isso? Como se pode desenvolver? Como terapeuta, uma pergunta como terapeuta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Num grupo do Gianfranco é um bocadinho como é que essa prática se distingue de outras, é isso? Outras práticas se distingue, como se pode distinguir? Um processo terapêutico. Isso. Que é uma ou não é diferente. Exatamente. Não, é uma pergunta muito... Entendi, elementar. Entendi. Então, por exemplo, geralmente, vou falar da terapia de grupo, que é o que eu mais tenho trabalhado e o que eu acho que é mais legal. Porque o grupo produz, ele tem a potência de produzir esse comum, né? E de chamar o que é comum para essa convivência. Então, primeira coisa, geralmente as terapias grupais, o terapeuta não intervém, né? Então, não fala, não intervém. De grupo, né? Mesmo individual, mas de grupo. Então assim, se tem algum participante, né, no grupo que ele pretende tomar a sessão para ele, né, fazer uma terapia individual na frente dos outros, né, o terapeuta não deixa. Né, e ele para isso nem que seja do próprio corpo. Entendeu? Então, ninguém vai tomar o tempo do grupo com o seu problema. Esse já é uma coisa. Outra coisa que a gente, vou dar um exemplo de como a gente faz lá na Unesp, os alunos fazem na graduação. Então, todo mundo chega, né, e tal. Primeira coisa que eles fazem é andar. Então, anda em vários ritmos, sempre tem um exercício. Porque as pessoas vêm com um script para falar. Hoje eu quero falar que eu briguei com a minha filha, que não sei o quê, que o meu filho foi repetir na escola. Então, a primeira coisa vamos ter uma vivência de grupo. Juntos. Ao mesmo tempo. Tá? Então, anda. Aí depois, todo mundo para e passa a prestar atenção em si e ver o que quer dizer ali para todo mundo, né? E isso que é dito para todo mundo pode até ser uma questão da própria vida, mas ela não vai ser interpretada segundo uma referência traumática, analítica e de Hertz Pereira. Não vai. Né? Então, por quê? Eu trabalho exclusivamente com os filósofos da diferença. Eu não uso nada de psicanálise,
nada, não uso nada na prática. Tá? Então, o que a gente faz? A gente acaba. Então, o que é terapia? Terapia é relação. É na relação que a gente resolve. Né? Porque o que o outro faz lá fora, ele faz aqui, ele faz comigo. Se ele não deixa o outro falar lá fora, ele não vai deixar falar aqui comigo. E o que a gente vai fazer? Vai impor uma holística. Vai impor uma... Não, pera, o que você está falando? Não, como assim? Né? A gente vai se relacionar. E muitas vezes essa relação é corpo a corpo. Tenho alguns problemas de compreensão com essa noção de terapia. Sim. Primeiro, porque, como a Marília disse, todas as questões são concretas, individuais. Não é? Os indivíduos vivem num determinado grupo, numa determinada época, não é? E identificam-se naturalmente com as questões que afetam essa época, esse país, essa cidade. Mas, para além disso, tem uma história individual e uma forma muito própria de se relacionar com os problemas desse grupo. Em que medida é que essa terapia de grupo, de facto, é capaz de chegar ao problema individual concreto? Isto por um lado. Por outro lado, em termos de diagnóstico, digamos assim, será que a clínica do comum tem em conta, de facto, a individualidade, a singularidade de cada pessoa, ou não há... não haverá por trás da clínica do comum também uma certa tentativa ou necessariamente uma imposição de normalidade alguma? Então, Marta, o que eu posso te dizer em relação aos efeitos que isso tem? Né? Então, quando a gente trabalha não centrando exclusivamente no meu trauminha, né, a gente procura sempre o que mais. Então, no caso, vou voltar à história daquela da mulher alcoolista. Eu achei isso muito interessante, mas é uma história individual, lá está, não é um coletivo. Não foi um coletivo de senhoras casadas com alcoólicos. Não. Foi uma senhora particular. E nem faço isso. Então, como é que eu... Desculpa, a minha pergunta, pronto, era um bocadinho, se calhar até complementar à da Marta. Tá. Será possível dar-nos um exemplo concreto de algo que seja debatido numa sessão terapêutica dessas, não é? A pessoa, o que é que ali é feito, não é? Há um problema e os outros todos emitem uma opinião sobre o problema? Vamos dizer assim, mas não é exatamente uma opinião. Né? Mas se a opinião não é a palavra certa. Sim, no sentido de que eventualmente são opiniões, porque, por exemplo, então, deixa eu explicar. Os meus grupos, eles só não misturam criança, tá? Mas adulto de qualquer idade. Então, o traço de junção é que horário você pode. Né? Então, tem tal horário, dependendo do horário que pode, você vem para este grupo e não para aquele. Né? E assim, estou dizendo de uma cidade sem habitantes, né? Onde todo mundo conhece todo mundo. Né? Então, o que acaba acontecendo? As pessoas, quando elas vão se colocar no grupo, e muitas delas às vezes já vêm de histórias de outros serviços e tal, elas vêm com essa ideia de que elas têm que contar o próprio problema. Né? E eventualmente elas contam, né, umas para as outras e tal. Mas primeiro que ninguém é obrigado a falar nada. Essa é a primeira assertiva. Né? Você só fala aquilo quando você se sentir à vontade, quando você quiser falar. Segundo, quando você qual é a função do terapeuta? Né? É muito a função do mestre. Então, essas pessoas fizeram entrevistas individuais, né, que são discutidas no grupo de supervisão e são encaminhadas, quando elas desejam, nós só vamos para o grupo se elas querem ir, né, ou querem pelo menos experimentar, elas são encaminhadas, mas elas não têm que dizer o problema delas, porque eventualmente elas podem ter vergonha de dizer. Né? Algumas não, já pulam no palco e já querem dizer. E o que acaba acontecendo é que as pessoas vão se relacionando.
Né? Então tem uma avó, tem uma menina de 18 anos, tem um pai, que eventualmente a menina tem um problema que o pai bate, mas aí ela encontra um outro pai, né? Ela encontra um outro que é diferente daquele. E aí a função dos terapeutas, na verdade, é ir segurando esse laço entre as pessoas, né? Para que este comum vá emergindo, vá aparecendo. Então, garantir, por exemplo, que as pessoas, quando queiram falar, elas possam. Né? Garantir que quando elas queiram expressar alguma coisa e estejam em dificuldade, por isso que a gente se arma muito, que eu falo que é a caixa de ferramentas, de muitas técnicas grupais e tal. Então, a gente eventualmente monta uma cena, né? E eu uso bastante coisa de psicodrama, porque eu acho que ajuda bastante. Então, tem por exemplo, uma cena de que, sei lá, que o casal quer se separar e a mulher não consegue dizer, etc. Então, vamos montar uma cena. E aí as pessoas vão trocando de lugar. Né? Então, o que você responderia para ele? Eu falo, então vem cá. Então, fala como é que você... E aí a outra vai dizendo como é que ela se sente em relação àquilo, se ela seria capaz de dizer aquilo ou não. Né? Só que isso vai promovendo uma circularidade de afecções, porque eventualmente o cara que está lá já passou por uma situação dele que se separar, né? Embora não seja o problema atual dele. Então as pessoas sempre vão se colocando nessas histórias. Né? Mas a tua situação individual. Como é que chega a esse problema concreto? É um problema individual de uma determinada pessoa, não é um problema de um grupo. Não, mas aí passa a ser. Mas desculpa, só porque eu tinha misturado minha questão, a ver complementar o que todo mundo falou. Minha voz está péssima. Porque assim, eu acho muito interessante tudo, porque assim, eu venho de uma formação muito misturada. Eu sou atriz, bailarina e fiz já muitas terapias. Também já passei, não contei quantos terapeutas eu já trabalhei, mas assim, já fiz muitas terapias de várias linhas, psicanálise, trabalho de grupo, junguiano, bioenergética e tal. E como eu trabalho com teatro, eu dou muita, eu sou professora há mais de 10 anos, muito do que você descreveu do processo é o que eu fazia com os meus alunos de teatro. Tem muita técnica de teatro. Exato. Então, o que era uma questão para mim é qual é esse seguinte, por exemplo, quando eu estava fazendo parte de um grupo de terapêutico, uma terapia de grupo, eu primeiro tive uns encontros individuais, isso tem muitos anos, tem uns 20 anos atrás que eu tive essa experiência. Eu tive algumas sessões individuais com a terapeuta para depois ir para o grupo. E a minha sessão individual com ela era muito complicada, porque ela não falava, ela só deixava eu falar e ela própria não falava nada. E aquilo me angustiava muito, porque eu sempre achei que a palavra não é o único lugar para você chegar nas questões mais complexas, não é o único caminho. E quando eu fui para o grupo, ela me colocou nesse grupo, num momento, determinado momento, eu questionei ela até que ponto ela conseguiria expressar, né, assim, dizer a minha questão, digamos assim, a minha fratura, a minha questão naquele momento, através de uma coreografia. Se eu começasse a dançar e não ficasse verbalizando o meu problema, se ela conseguiria analisar, né, interpretar aquilo, porque eu ia exatamente para a sessão de grupo, depois que eu vinha de uma aula de dança, então eu chegava tão feliz na sessão e muitas vezes a sessão me deprimia, porque era uma pessoa assim, estranha, né, assim, ela não promovia uma integração, porque ela era psicanalista, não era dessa linha da esquizoanálise, por exemplo, então ela ficava muito no discurso, a gente ficava sentado, conversando e tal, só que em grupo. E quando eu falei isso para ela, se eu dançasse ali, qual seria a reação? Ela também não respondeu nada. Eu fiquei no ar, não sei, mas assim, eu sei dançar. Então, pois mas assim, eu fiquei esperando que eu tinha 20 e poucos anos. E eu incentivaria então, a dançar. Pois a sua abordagem, porque eu acho que aqui faz a diferença, porque a ferramenta não precisa ser a mesma, um grupo, mas como que a sua linha é diferente, né, da psicanálise. Uma coisa interessante, uma vez eu estava atendendo era uma aluna que ela entrou em surto e tal. E ela começou a tomar o Dol, que é super impregnante, dá uns efeitos colaterais horríveis. E tem um efeito que dá que todo final de tarde,
que era de uma agitação motor horrível. Então a gente estava aguardando para ela trocar a medicação, para não ter mais esse tipo de problema. E eu estava ela estava fazendo acompanhamento, a gente estava fazendo 24 horas de acompanhamento com ela. E nesse momento eu estava com ela. E ela começou, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu não tinha nada para dar para ela, eu não podia fazer nada. Ela começou, eu falei, então vamos dançar. Eu catei ela e saí dançando no meio da sala. Eu e ela, só estávamos nós duas. Muito bem. Aí saímos andar e tal, porque é um momento de agitação, dessa agitação, dessa angústia, meio que parecido com efeito de droga. É efeito de droga mesmo, né? Aí uns anos depois, ela foi embora de Assis e tal, daí ela voltou, estava bem e tal, ela falou assim, você sabe que eu me lembro muito pouca coisa daquela época. Eu falei, mesmo? Ela falou, mas eu não esqueço de você dançando comigo, sabe? Não esqueço. Ou um outro, né? Mesma história, o paciente ele não sabia para onde ia. Chegava na esquina e ficava na dúvida, né? E era um acompanhamento terapêutico, então a gente fazia na rua. E aí a minha estagiária, o que ele faz? Eu falei, então, na hora que ele estiver nessa, você pega ele e dança. E ela fez. E os dois começaram a rir, e aquilo que era, não sei para onde eu vou, e virar uma angústia e um negócio que desvia. É a história do treinando, desvia, bota essa força em outro lugar. Né? Porque se você insistir em colocar nesse, ela só vai cavar fundo. Entendeu? Desvia essa força. E quando ela estava a referir psicologia da diferença, não é? Que autores é que têm por, digamos, diferença, autores ou mestres, não é? Que para mim é outro problema, quer dizer, que é de novo, quer dizer, no léxico, não é? E eu continuo a não conseguir encaixar, seja, por exemplo, o conceito de indivíduo, não é? Porque eu acho que ele é característico, exatamente, quer dizer, da dita cultura ocidental, não é? Assim como de terapia, não é? Etc. Já teria mais sentido isso de mestre, não é? Como referiu, um outro mundo, digamos, mundos de vida, não é? É este problema que eu coloco, e coloco-me a questão, em termos de dizer, se não há, perante, digamos, a realidade histórica concreta, digamos, em que as pessoas se situam, não é? Se não há como que uma deriva para um certo oportunismo, que é de um modo fragmentado ou parcelar, uma conformidade com o que existe. Digamos, e o assumir léxicos, em vez de os inventar e de reduzir, digamos, a criar, portanto, partir para uma outra dimensão, que é da hermenêutica, ao fim e ao cabo, que é a de, em alguma medida, ou criar sujeitos novos, não é? Uma certa educação pela arte, não é? Etc. E eu acho que há como que um certo oportunismo, no sentido, quer dizer, de conformidade com o existente, não é? Esse não partir para, digamos, para um transformado que não aceite, que não usa os coletes, digamos, existentes. É essa a questão que... Então, mas eu acho que o que existe, né? E a gente tem que lidar com essa concretude. Agora, isso não quer dizer que a gente se conforme com essa concretude. Você pode se relacionar com o existente, ainda assim fazendo pequenas coisas. Quer dizer, a questão é se digamos, esse tipo de... é uma certa como que racionalização, digamos, para não haver como que o desafio próprio, não é? Por isso como uma explicação, como não sendo uma conformidade. Eu acho que... Portanto, isso traz um problema que é quem está, digamos, e é este o meu caso, por exemplo, quem está, digamos, numa onda que é o de, por um lado, para determinadas vertentes, valorizar extremamente, quer dizer, os paradigmas clássicos, não é? Em termos de ciência propriamente dita, não é? Que é o mesmo problema que se põe para as ciências sociais, não é? Inicialmente rejeitava-se usar o conceito de ciência, não é? E como que para uma sobrevivência, digamos, e o poder institucionalmente penetrar-se, não é? E ter, digamos, a oportunidade, digamos, de afirmar uma diferença, não é? Então assume-se o léxico, digamos, e as categorizações, não é? Nomeadamente ciência, mesmo para aquilo que rejeita isso.
Portanto, a mim traz-me, digamos, uma grande dificuldade porque aquilo que eu valorizo é, por um lado, dentro da tal esfera, que será o mundo de vida, digamos, que é a do indivíduo na subjetividade, e aqui indivíduo é exatamente rejeitar o primado, digamos, do comum, da comunidade como produtora de mim, não é? E aí eu quero plena liberdade. Mas naquilo em que, digamos, eu dependo de algo que me ultrapassa, não é? Que é saberes, conhecimentos, não é? Acumulados, não é? E não aquilo que é produzido, digamos, processualmente. Eu aí, digamos, crio como que um duplo. E acho que coabitam bem. Isso tem a ver com o que você está falando e também um pouco. É uma questão que para mim me queria compartilhar. Eu acho que o colóquio anterior que vocês organizaram, os cursos de si, eu achei muito interessante isso, porque na verdade cada um de nós tem o poder de dar ao outro o poder sobre a nossa própria vida e dizer, olha, você vai por aqui, né? Faz uma terapia assim, de grupo, individual, de psicanálise, você pode delegar ao outro o poder de dizer o que você deve fazer para encontrar o seu caminho, penso eu, ou você pode dar a si próprio, que é a produção de si. O caminho, só para eu tentar chegar num ponto, que é uma questão também com as coisas que eu venho pesquisando, por isso eu queria tentar fazer esse link. Ou você pode produzir, né? Claro que nem sempre a gente tem a consciência e está, digamos assim, com tudo no lugar para poder encontrar um caminho próprio para se apoderar do que é seu, ou seja, você encontrar as ferramentas para poder estar no mundo fora dos modelos, entre aspas, é claro que a gente não, né, assim. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque por eu estar, de alguma forma, ao longo desses anos todos, em várias frentes, no teatro, na dança, no mundo acadêmico, eu tenho uma formação acadêmica também no teatro e também em ciências sociais, eu de alguma forma pude experimentar modelos em que eu não me adaptei e pensar uma saída para esses modelos, tanto na dança como no teatro. E isso eu trabalhei na minha tese de doutorado, por exemplo, o que eu chamei de um corpo cênico em devir, que eu estava até comentando com você hoje. E me lembrou muito quando você fala do Klinami, né, e dessa clínica do comum, esse conceito de pensar o corpo em devir, que é exatamente isso, que é o corpo da diferença, um corpo que não se repete, não modelo na cena, mas aí eu estou usando dentro daquilo que eu pratico, que é teatro e dança. Porque todos nós somos enquadrados, até dentro da dança, o artista é livre para criar, não tem assim. Para você, por exemplo, muitas vezes se aceita em um determinado festival, você tem que dançar dentro daqueles critérios que aquela curadoria aceita, que aquele grupo de pessoas que administram aquele festival gosta, enfim, então não é bem assim. Então eu sempre tive muita dificuldade de me enquadrar nesses modelos. Eu sempre fiz uma dança que era uma dança que tinha a ver com a minha singularidade, com as minhas buscas. E sempre busquei muitos lugares alternativos para dançar o que eu dançava, que muitas vezes não eram aceitos nos festivais. Você olhava, mas isso aqui não é contemporâneo. Porque o que é ser contemporâneo? Tem uma receita de bolo. Tipo, ser contemporâneo é não dançar com música, ou não dançar na música, ou não assumir um personagem, porque isso é coisa do século passado. Você tem um personagem tipo balé clássico, Gisele, Copé, não pode. Então, assim, a dança contemporânea se tornou quase que tão assim clássica como a própria dança clássica, no sentido de criar uma forma receita, como fazer contemporâneo. Então, assim, nessa minha pesquisa de doutorado, eu fui exatamente buscar como você pode pensar um corpo que não se repete, que foge ao modelo dentro do campo da arte, né? E poder criar o seu próprio espaço de singularidade. Né? E no final, quando eu defendi essa tese, eu chamei para a banca uma pessoa de dança, uma pessoa de teatro e um filósofo. E o filósofo, uma das questões que ele me colocou foi muito incrível, no final ele falou para mim, essa sua proposta, Cláudia, de um corpo cênico em devir, é uma clínica? E eu, uau! Eu falei assim, porque de fato, eu não tinha pensado nisso, mas depois, isso foi em 2014 que eu defendi, de lá para cá, eu pensei muito sobre isso, comecei a desenvolver muito trabalho ligado à dança-terapia. E eu falei, com certeza é uma clínica, que eu já fazia sem perceber, de uma forma intuitiva, de uma forma espontânea, porque eu sempre trabalhei com dança ligada à vida, ligada às questões do meu meio, que me circundavam. Então, na verdade, eu acho um pouco... Só para afirmar isso que você está dizendo, porque a história é assim.
só pode estar na clínica se estiver na vida. Se não estiver na vida, não tem jeito de estar na clínica. Claro, até porque você faz clínica, você vai com a terapia para poder estar na vida. Então, a história é, na vida, no comum, você cata, né? Você faz uma bricolagem, né, de elementos que você arranja de um determinado modo que pode ser clínica. Né? Então, eventualmente, fazer terapia não é a melhor clínica para aquela pessoa, mas fazer dança é. Né? Isso é uma coisa. Segunda coisa, essa própria singularidade, preciso muito afirmar isso, sempre tem a ver com esse estofo que reveste fora. Porque se for essa singularidade voltada para si mesmo, aí não tem nada a ver com esse comum. Ou ela está atravessada de fora, do fora, completamente atravessada, quase que determinada por ele, obrigada a se dobrar por ele, ou ela é um movimento que não tem a ver com isso. É um movimento que tem a ver com construir esse dentro cavado ao qual você busca uma verdade. Mas em alguma medida a exigência do comum, o poder não ser comum, não é? Comum, então é também um karma, pela exclusão da singularidade. Não é entendida como, digamos, vivência. Não. A singularidade, ela tem, falar ela, tem tem que que estar, estar, ela só pode existir se ela não estiver atravessada de comum. De fluxos, porque são fluxos históricos, políticos, afetivos, de toda e qualquer ordem. E vão fazer... Mas isso é um canon, acaba por ser no contornável. Bom, é um canon, isso, digamos, de energias cósmicas. Então, assim como é um canon isso que você está falando. Claro, porque claro, mas este é não há nada que se diga que você não se contraponha. Sim, faz, sim. Então, a tua é sempre fazer um contraponto. Então, o meu cânone é esse. Eu tenho que acreditar em alguma coisa como você acredita nisso. Né? Então, a história é como é que nós combinamos as nossas várias crenças. Quando você fala de sair de si, porque assim, eu conheço pessoas que estão há 20 anos fazendo terapia com o mesmo terapeuta. Ô, Jesus, já Sim, Jesus. Já falei que já. E fica sempre na relação pai e mãe, porque meu pai, só meu por trauma, ele. quando eu tinha 5 meses de idade, minha mãe me abandonou, Então, deixa eu falar viajou. uma coisa. Então você vai ficar eternamente repetindo isso. E isso dentro é a de si, vontade assim, desse interagir. Enquanto este corpo não tiver um impulso para sair disso e para outro lugar, e isso tem a ver com uma vontade, ele não vai sair. Ele vai mudar de terapeuta e vai continuar falando do mesmo problema. Porque esse é o barato da vida. É com isso que ele se diverte. É falar do papai e da mamãe. Se você encontra um terapeuta que alimenta isso, ele vai ficar 20, 30 anos falando disso. Então, e aí, o dia que o terapeuta cansar e não precisar mais do dinheiro dele e tal, ele vai para outra e fazer a mesma coisa, porque essa é a diversão dele. Mas como faz essa pessoa sair Não faz. dessa pulsão de um Você corte? pode fazer qualquer coisa menos desejar pelo outro. Quer dizer, mas, já agora, para mim a questão relevante é em que... Mas aí você pode dizer isso pra ele, né? Ah, bom. Pra libertar, e olha só, tipo, Isso. eu desisto de você, Essa é a você sua deixou no diversão, solo, você tem que ser feliz, livre. né? Mas para mim, quer dizer, o relevante é em que medida isso tem implicações para a sociedade, digamos, manter ou alimentar as estruturas que existem da atualidade da organização ou desmantelar, portanto, em que medida é libertário ou não. Para mim, quer dizer, quando ponho a questão em termos de canon, digamos, ou quer dizer, ser de contrapor ou não, quer dizer, para mim, quer dizer, o ponto de referência e de aferência, digamos, é sempre esse, quer dizer, se as coisas, e daí eu ter referido tal a questão do oportunismo, como modo de sobrevivência, digamos, de um outro estado mais harmonioso, que é sempre a vida, etc. Isto, etc. Porque a minha atitude, digamos, no paradigma, digamos, da aceitação é mais a do contemplativo, digamos, do teorético, em certa medida, e não até do concreto, etc. E, portanto, para mim, o que me interessa, fundamentalmente, é em que medida isso é libertador ou não. E libertador no sentido de não estar a alimentar as estruturas da sociedade que lhe oprimem. E por exemplo, isto de terapeutas, passou para pode estar a alimentar uma estrutura que existe da sociedade que justifica até, digamos, financiamentos estatais, digamos, tributações, etc. Quer dizer, para mim,
O que me interessa é dizer em que medida estas singularidades de vivências em comum, ou isto é que os modos de vida. É preciso autonomia Eles- do outro, não é? Para eles são- dependente daquela estrutura, né? Como, por exemplo, dependente de A gente São continua verdades. conversando a história, mas tem que falar dessa história que da autoanálise e autogestão, né, que é outro paradigma que a gente usa, né, para poder fazer essa história. Porque, por favor, saiam andando com as suas próprias pernas. Quanto mais gente sair andando com as próprias pernas, mais legal vai ficar o mundo. É uma boa sentença para terminar. É. Vai acontecer à Marília.